Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aulinha da nossa disciplina, seminários. Uma alegria ter vocês com a gente essa noite. E hoje nós temos convidada especial. Vamos fazer coração para a nossa convidada. Seja bem-vinda, Obrigada. Laisa Gabriele, que vai se apresentar para vocês melhor que eu. É uma jovem incrível. Adolescente não, né, Laisa? Jovem, né? Tanto faz. É uma adolescente jovem que veio conversar com a gente hoje sobre a trajetória dela. A Laisa tem dupla excepcionalidade e veio contar para a gente como que é essa aventura de viver, né, Laisa? Exatamente. Que bom. Seja muito bem-vinda, querida, à nossa aula. Se sinta à vontade. Pode começar a hora que você quiser. Estamos aqui junto com você para escutá-la e aprender com você. Isso mesmo. Estamos muito, mas muito felizes por você estar conosco hoje, Laisa. Obrigada. Bom, boa noite. Eu sou a Laisa Gabriele. E, como a Gil falou, né, eu tenho dupla excepcionalidade. Altas habilidades e eu também sou autista. E eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências, sendo quem eu sou, mais ou menos isso. Maravilhoso, querida. Nós já gostamos de cara, com só essas frases iniciais já nos tocam. Você quer fazer como? As pessoas perguntam no final ou as pessoas podem ir te interrompendo e perguntando? Eu prefiro que perguntem no final, para mim não perder a linha de raciocínio. Ótimo. Então, fique à vontade. A gente pode não falar, mas nós estamos aqui com você, tá? Tá bom. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que me ajudou, o que fez a minha família ir atrás de saber quem realmente eu era, o que eu estava sentindo, né? De me ajudar a entender meus sentimentos. E, bom, eu comecei a frequentar psicólogos desde pequenininha por causa de alguns comportamentos que não eram comuns para crianças da minha idade. Eu gostava de brincar sozinha, sabe? Eu geralmente brincava até com lixo. A minha mãe me conta que eu não gostava de brincar com os brinquedos que eu realmente tinha. Eu pegava coisas assim que nem eram de criança brincar e ia tentar brincar, ia tentar encontrar uma forma de brincar com aquilo. Eu enfileirava todos os meus brinquedos, tinha interesse em abrir eles para ver o que tinha dentro, desde, muito pequenininha, isso com 3 anos de idade. Então, sempre foi, assim, um comportamento diferente quando se tratava de até contato físico com os meus próprios parentes. Era muito restrito, eu fazia greve de fome quando eu tinha que ficar na casa da minha avó, sabe? Não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui com vocês, eu quero a minha mãe. E eu deixava de comer, ficava, assim, coisas que para uma criança daquela idade não eram normais, né? Normais. Enfim, e aí a minha mãe falou, não, tem alguma coisa de diferente aqui, e aí começou uma procura para tentar me entender melhor. Aí eu comecei a frequentar psicóloga aqui na cidade de Formosa. E aí eu comecei a participar de um grupo de atendimento que me ajudava na socialização. E aí eu não lembro se era semanalmente, mas eu acho que era. E basicamente eu ia lá, interagia com outras crianças e tentava brincar com elas. Só que isso não estava me ajudando tanto, porque elas brincavam e eu ficava quieta num cantinho sozinha, colocando as bonequinhas numa casinha de boneca que tinha lá. Eu lembro disso, que tava todo mundo brincando junto, quebra-cabeça, xadrez. Esse xadrez não, porque, enfim, as peças em si. Mas, enfim, esses brinquedos, assim, de criança mesmo, boneca. E era sempre eu sozinha em um canto. E aí a psicóloga recomendou que eu fosse para a escola, porque não estava dando certo e talvez com a escola isso pudesse me ajudar a socializar melhor com outras pessoas. E aí eu entrei na escola bem pequenininha, acho que com 4 anos, se eu não me engano. Já na metade do ano eu entrei na escola.
porque ela sentiu que eu estava precisando, era algo necessário. E aí eu entrei e me adaptei muito bem, no sentido de pegar o conteúdo, né? Eu entrei no meio do ano e já para o final eu já conseguia ler, escrever, até melhor que o esperado para quem já estava ali no comecinho. Escrevia folhas inteiras, anotações inteiras nas coisas da minha mãe, sabe? Tinha interesse em ficar vendo as coisas dela, porque ela era professora na época. Ainda é, né? E eu sempre tive interesse nas coisas dela, tipo, desde muito pequenininha. E sempre escrevendo, sempre procurando ler, gibis, essas coisas, desde pequena. E aí, só que a minha socialização sempre foi péssima. Eu não conseguia interagir com outros alunos, era sempre muito difícil. Ainda é muito difícil, mas naquela época era em níveis absurdos. E isso continuou no meu primeiro, segundo, terceiro ano. Que, assim, eu sempre tive professores no meu fundamental muito atenciosos comigo, mas eles sentiam que tinha algo diferente quando se tratava da socialização. Mas eles não sabiam o que era, porque eu era uma estudante exemplar. Então, eles falavam, não tem nada de errado aqui, porque ela está tirando notas boas, está conseguindo acompanhar o conteúdo, então não tem nada de errado no que está acontecendo, deve ser só o jeito dela mesmo. E apesar de ser meu jeito mesmo, tinha alguma coisa ali que precisava ser entendida, né? Melhor. E aí, eu lembro que no terceiro ano, eu sofria muito com coisa de amizades, porque ali, pro terceiro, quinto ano, é onde você começa a formar seus ciclos de amizade que vão durar lá no sexto e no sétimo ano. E eu via meus colegas interagindo e eu ficava tipo, tem alguma coisa errada. Por que eles conseguem fazer amizade tão rápido e eu não consigo? E eu sempre ficava sozinha no recreio, em todas as atividades. Eu sempre tive poucos amigos. Eu lembro de duas amigas em especial, que eram as que eu me interagia mais. E era sempre elas. E sempre foi complicado fazer amizade assim mesmo. E aí, no quinto ano, eu lembro que a minha professora, ela sentia que tinha realmente algo diferente, ela sempre tentava me fazer participar dos outros, ela sempre me colocava na frente da turma para tentar falar, porque ela sentia que eu precisava mesmo. Eu lembro que o nome dessa professora era Sandra, e ela sempre tentava me deixar no centro da sala, porque ela sentia que isso poderia me ajudar. E eu até agradeço ela, porque ela foi uma das professoras que me ajudou bastante a aprender, a conversar com outros colegas, porque eu era muito quieta na minha mesma. E durante todo esse período que eu estava, né, do primeiro ao quinto ano, eu continuei fazendo acompanhamento psicológico, eu nunca parei. Era sempre para tentar justamente entender, porque eu não conseguia socializar, mas era sempre muito difícil entender. Eu lembro que eu tenho uma lembrança, mas eu não sei ao certo quantos anos eu tinha, que a minha mãe procurou um psicólogo em outra cidade, e aí ela disse para minha mãe que, na verdade, eu tinha esquizofrenia. E aí a minha mãe falou: não, acho que isso aí não é, porque eu conheço a minha filha e acho que isso não é. E aí eu lembro que depois disso eu fiquei. Eu não sabia o que era, mas eu lembro que foi muito difícil entrar na minha cabeça, porque eu sabia que aquela palavra ali, eu pensei que não era alguma coisa boa pela reação da minha mãe. E eu lembro disso, mas é uma lembrança muito nublada, eu não consigo enxergar muito bem essa lembrança. Mas eu só queria trazer ela aqui mesmo, porque eu achei interessante, né? Falar sobre isso um pouquinho. E, enfim, sempre continuei com os tratamentos psicológicos para entender por que eu tinha alguns movimentos, por que eu segurava as coisas de uma forma diferente. E, enfim, em casa também sempre foi uma coisa meio conturbada, porque eu vi os meus outros irmãos fazendo as coisas e eu sempre ficava, por que eu não consigo agir como eles? Por que eu não consigo fazer essas coisas como eles? Enfim, sempre foi muito difícil quando se tratava disso. E aí, no sexto ano,
foi uma época que foi melhorando, assim, na questão de me entender. Eu estava entrando, assim, na adolescência, né, na puberdade, estava vindo alguns sentimentos que nós, adolescentes, assim, geralmente sentimos, e estava tudo muito confuso, porque estava sendo muitos sentimentos diferentes. Eu precisava me sentir que eu era eu, porque eu nunca sentia que eu era quem eu sou. Enfim, era muito difícil explicar esse sentimento. E aí, por recomendação de pessoas especiais, a minha mãe foi atrás de alguém para me atender, para fazer uma avaliação. Mas essa avaliação, ela não conseguiu perceber que eu também era autista. Essa avaliação que eu fiz durante o meu 6º ano para o 7º, ela só conseguiu identificar as altas habilidades. Então, nesse momento que a minha família identificou isso, eles pensaram, uau, ela tem altas habilidades. Aí foi, uau, surpresa. Só que, como assim ela tem altas habilidades e se comporta desse jeito? Por quê? Tem alguma coisa estranha ainda. E aí, nessa época, eu passei por algumas crises bem conturbadas mesmo. Eu não queria ir para a escola. Em vez de ficar feliz, uau, ela tem altas habilidades, eu pensei, eu tenho altas habilidades, por que eu estou na escola? E aí eu fiquei confusa, porque eu pensava, eu não queria ir para a escola, eu não queria estudar mais. Eu tirava notas baixas de propósito durante o 6º, 7º ano, porque eu não queria ir para a escola mais. Porque eu sentia que o motivo de eu estar daquele jeito, triste, para baixo, não conseguia socializar, era porque eu não precisava da escola. Só que, claro, isso naquela época. Tinha aquele pensamento naquela época. E era isso. Eu fingia que estava dormindo, eu estudava cedo, eu fingia que estava dormindo para não ir para a escola. E a minha mãe ficava muito preocupada, porque como assim aquela aluna do fundamental tá assim agora? Tinha realmente alguma coisa muito diferente acontecendo ali. E aí eu fui conversando com a minha mãe foi pesquisando, conversando com outras pessoas, sempre tentando aprender um pouco mais de mim, sempre perguntando se eu tô bem, sempre tentando me entender. E eu agradeço muito ela por isso, né? Porque senão a gente não estaria aqui hoje, né? Nós não estaríamos aqui hoje. Mas enfim, foi isso, foi bem complicado. Nessa época do 6º, 7º ano. É uma época que eu não gosto muito de lembrar, porque não foi muito legal. Principalmente porque eu me sentia muito sozinha na escola. Enfim, lá no 8º para o 9º ano, eu tinha muitas crises de pânico, de ansiedade. E meu toque aumentou bastante, minhas estereotipias. E a gente não sabia o que era isso. Então, quando eu fazia aqueles comportamentos repetitivos de tocar várias vezes no objeto, de dar voltas pela casa, sabe? Ir e voltar, vou na sala, vou na cozinha, vou na sala, vou na cozinha. Eles achavam isso muito estranho. E era sempre tipo, o que você tá fazendo? Isso aí tá esquisito, hein? Vão te chamar de doidinha se você ficar fazendo essas coisas. E, enfim, meus irmãos cresceram ouvindo esse tipo de coisa quando eu era pequena. Então, eles achavam realmente que tinha uma coisa muito errada com a irmã deles. E eu ficava muito sentida com esse tipo de coisa, porque eu não queria fazer aquilo, mas quando eu via, eu já estava fazendo. E como eu fazia essas coisas em casa, eu tentava não fazer na escola, porque eu sabia que se eu fizesse na escola, seria bem pior do que se eu fizesse em casa. Então, eu chegava na escola e tentava me controlar ao máximo para não fazer aqueles movimentos. E era muito, muito difícil. Desculpa. Enfim, era muito, muito difícil mesmo. Lá pro 9º, 8º ano, foi realmente uma fase que eu não gosto nem um pouco. E, assim, meus professores sempre foram, dessa escola que eu estudava, sempre foram muito atenciosos comigo. E eles sabiam que tinha alguma coisa diferente ali comigo. Mas eu acho que eles nunca pensaram que pudesse ser algo nesse sentido. Eu acho que eles pensavam que era alguma coisa em casa mesmo, que estava acontecendo, que estava me deixando daquele jeito, no estado depressivo, ansioso. Eu tinha
Tinha vezes que eu precisava, eu ligava pro meu pai várias vezes, meu padrasto, me buscar na escola, porque eu tinha crises horríveis. Eu via os meus amigos entre aspas, os meus colegas de classe, sempre se divertindo, saindo para festas, no 9º, 8º ano, e eu ficava muito triste, porque eu não estava naquilo, e eu nunca estive naquilo, e isso me deixava realmente muito mal. E no meio disso eu ficava lutando, né, para não fazer as minhas estereotipias. E ao mesmo tempo escutando os meus próprios colegas falando que eu era um gênio. Liza me ajuda aqui a fazer essa tarefa, Liza me ajuda nisso. E eu ficava muito confusa, porque como assim, uma hora eu estava me sentindo tão incrível enquanto eu estava estudando, e de repente eu estava me sentindo tão para baixo. E era muito, muito ruim. Ainda é muito ruim se sentir assim, mas naquela época era em níveis absurdos. E aí eu fui pro primeiro ano. E no primeiro ano, que foi quando eu fui estudar na escola integral, aí começou um dos piores pesadelos da minha vida, porque eu não podia, eu sentia que eu não podia fazer as minhas estereotipias, o meu toque, eu não podia fazer aquilo. Porque se eu fizesse aquilo, um colégio integral, que eu fico o dia inteiro ali com as mesmas pessoas, eles vão saber que tem alguma coisa de diferente comigo. E eu sei que tem alguma coisa de diferente comigo, mas eu não sei o que é. E aí, nisso, a minha mãe procurou outros atendimentos. Ela sempre, enquanto eu estava sofrendo, a minha mãe sempre tentou me entender. Então, ela sempre foi estudando, sempre procurando saber mais para poder me ajudar. E nisso, ela foi procurando pessoas que pudessem me ajudar, sempre conversando com alguém que pudesse entender o que eu estava sentindo, porque ela mesmo não conseguia entender, então ela sempre procurou a ajuda de outras pessoas para ela entender. E acho que isso que faz ela entender hoje. Mas enfim, no primeiro ano foi muito complicado, porque eu via adolescentes namorando, adolescentes bebendo, adolescentes saindo para festas. Isso no primeiro ano. E eu ficava muito confusa, porque nem amigos eu tinha. Então, como assim? E aí foi muito complicado. Mas eu sempre estive fazendo acompanhamento, e apesar de ir de um psicólogo para o outro, eu tive psicólogos muito bons, que me ajudaram bastante. E minha socialização no primeiro ano foi bem melhor do que eu esperava que fosse. Eu fiz poucos amigos. Eu lembro que no primeiro ano eu tinha 2 amigos, que era uma menina e um menino, mas eles eram absolutamente tudo para mim, porque eu sabia que eu podia contar com eles. E depois, no segundo ano, eu já estava começando a me entender melhor. No segundo ano, quando eu fui para o segundo ano, eu já tinha encontrado um outro psicólogo e ele já estava buscando um relatório específico para o que eu estava sentindo, né? Ele estava conseguindo ligar os pontinhos, a gente estava conversando bastante e foi muito bom esse psicólogo em questão. Ele me ajudou bastante, me ajuda bastante até hoje. E a gente foi conversando bastante, muitas pontas que eram soltas, a gente conseguiu ir ligando em conjunto. O psicólogo, a minha mãe, eu, enfim, foi juntando os pontinhos mesmo. E foi isso que ajudou ao chegar ao diagnóstico de autismo. E eu agradeço demais, porque quando ele falou, ao que tudo indica, você é realmente autista. Eu lembro que eu soltei um suspiro, tipo, finalmente eu sei quem eu sou. Finalmente, eu sou isso aqui, tá certo. Agora eu posso respirar e tá tudo bem. Não tinha nada de errado comigo esse tempo todo. Eu só precisava entender isso. E, enfim, foi incrível o meu segundo ano. Tipo, a diferença do que eu tava passando, assim, claro que houve momentos, a minha escola não foi muito inclusiva comigo nesse sentido, mas eu tive companheiros, amigos mesmo, porque o que eu posso chamar agora são de amigos, que me ajudaram bastante. Eu lembro que no primeiro ano eu tinha 2 amigos, eu saí no segundo com um grupo de 7 amigos. E, tipo, para a maioria das pessoas, isso é pouca gente. Como assim, 7 amigos na adolescência inteira? Mas para mim isso é, tipo,
caramba, eu tenho 7 amigos que eu posso contar absolutamente tudo. Então, foi realmente algo incrível para mim. E aí, só que, assim, claro que ainda tinha momentos que eu me sentia para baixo, mas agora eu tinha gente com quem eu podia me apoiar, né? Isso foi incrível, foi realmente esplêndido para mim. E aí, no terceiro ano, eu sentia que eu não queria mais continuar naquela escola, porque eu sentia que o ambiente não estava me fazendo bem. Apesar de me sentir acolhida no sentido, eu sabia, enfim, no sentido acadêmico, eu me sentia muito bem. Eu gostava do conteúdo, gostava dos professores, gostava dos métodos de ensino deles, mas eu sentia que algumas coisas ali não era para mim, eu não conseguia. Eu sentia que ali eu não me sentia acolhida como uma adolescente autista e nem como uma adolescente com outras habilidades. Eu não me sentia acolhida nesse sentido pelos profissionais, para alguns profissionais da escola. E aí eu decidi mudar de escola, mas dessa vez eu fui para um lugar que, apesar de não ter o preparo que eu precisava para um adolescente com altas habilidades, eu tive um apoio muito grande da equipe escolar, no sentido de ser uma adolescente autista, porque na minha vida escolar inteira foi: você é incrível, as suas notas, e era sempre isso. Mas eu nunca tive alguém para conversar comigo, para falar comigo se eu estava bem, se o que aquele choro significava. E naquela escola, no terceiro ano, eu tive. Um caso foi ano passado, que apesar de não ter acontecido muito presente lá na escola em si, por causa da pandemia, eles sempre foram muito atentos comigo, sempre prezando pelo meu bem-estar, e eu acho que isso foi uma das coisas mais legais que aconteceram comigo nesses últimos anos, porque eu nunca me senti tão bem acolhida e abraçada como eles fizeram comigo. E eu agradeço demais a equipe de lá, porque eles foram realmente incríveis e eu nunca me senti tão bem assim. E aí foi basicamente isso, minha trajetória. Acho que eu falei rápido demais. Vamos aplaudir a Laisa, gente. Abram os microfones aí, vamos aplaudi-la. Coração para Laisa. Agora nós vamos, então... Você vai responder as perguntas, né, Laisa? Vou sim. Maravilhoso, querida. Que eu acho que a gente tem muita coisa para perguntar para você nos ajudar a entender quadros similares aos seus, né? E para a gente aprender a ser professoras e professores melhores, mais humanos, né? E tem um comentário aqui para você que a Jéssica postou aqui no chat, eu vou ler, tá bom? Tá bom. Você me parece uma pessoa bem consciente e interessada sobre os assuntos autismo e altas habilidades. Você atualmente estuda psicologia para entender melhor a sua condição? É uma área que te interessa? Olha, eu acompanho muitas páginas e sempre estou lendo um pouco sobre autismo mesmo. Altas habilidades eu pesquisava mais quando o diagnóstico surgiu, lá no 7º ano por aí. Eu ainda pesquiso, mas agora eu foco mais em entender o autismo em si, porque foi algo que eu sempre fui tratado como algo anormal, assim, por alguns parentes meus, por colegas meus. E agora eu quero me dar o jeito de falar: eu sou autista, sim, e tá tudo bem. Então, agora eu procuro mais saber um pouquinho sobre o mundo de quem está no espectro, para me entender melhor. Então, eu sempre estou buscando sobre, mas eu não me interesso tanto pela psicologia em si, não. Mas você interessa mais pelas histórias das pessoas que têm autismo. Sim. E aí você segue algumas pessoas na internet, é isso? Você observa? Eu sigo no Instagram 2 adolescentes. No Instagram.
e elas são incríveis. Eu me sinto muito inspirada pelas histórias delas. Realmente incrível. Legal. Eu também tenho perguntas, Laisa, querida. Eu vi que a socialização é uma questão muito importante para você. Você narra muito essa questão da preocupação das outras pessoas com a sua socialização. E quando você chega na adolescência, o contrário já, né? A sua preocupação com a sua própria socialização. Quando você era criança, você tinha noção de que a socialização era um problema para você? Ou quando criança, você nem percebia ou nem não era um problema, uma dificuldade que você percebia? Que você foi perceber isso mais na adolescência? Quando eu era pequena, o meu padrasto e a minha mãe sempre tentavam me empurrar para cima de outras criancinhas. Tipo, vai brincar, vai se divertir. Então, assim, eu sempre senti que eles tentavam, mas eu não achava que era alguma coisa, assim, preocupante. Eu achava que era o meu jeitinho mesmo, introvertido de ser. Tipo, no meu pensamento, assim, não como criança, mas, tipo, eu pensava, é o meu jeitinho, eu gosto de ficar sozinha, não tem problema para mim. Então, assim, quando eu era pequena, eu não achava que tinha algum problema comigo. Eu lembro que eu brincava com a minha vizinha e para mim estava ótimo ter uma pessoa para brincar. Já estava ótimo. Mas agora eu consigo perceber que isso para minha mãe era um pouquinho assim assustador. Imaginar a filha brincando só com uma pessoa. Então, é basicamente isso. Mas na adolescência, isso passou a ser uma preocupação sua. Sim. É porque acho que quando eu me tornei adolescente, eu via muitos filmes, séries. E nos filmes e nas séries, clichês, tem sempre alguém com muitos. Não, as pessoas sempre têm muitos amigos. Mas tem sempre o retrato de uma nerdzinha excluída. E eu me sentia muito retratada por aquela nerdzinha excluída. E a nerdzinha excluída, no final, sempre acabava com muitos amigos. E eu ficava me questionando por que que eu, que era nerdzinha excluída da minha cabeça, nunca acabava com muitos amigos no final de cada ano. Para mim, tinha alguma coisa estranha. Então, na minha cabeça, eu precisava ter amigos. Eu estava desesperada para ter amigos, mas eu não sabia como ter amigos. Obrigada, querida. Tem várias perguntas aqui. A Jéssica colocou umas duas ou três aqui. Laisa, né? Laísa ou Laisa, que você prefere ser chamada? Laisa. Eu sou professora de ciências. Eu tenho um irmão que era um caso parecido com o seu. E acontecia muito, Laisa, no caso do meu irmão, dele ser visto com certa estranheza pelos colegas. Você percebia esse estranhamento por parte dos seus colegas? Sim, com certeza. Eu sempre sentia que eu estava sendo julgada pelo meu modo de agir, de tocar nos materiais, de falar. Eu sempre sentia esse olhar meio estranho das pessoas à minha volta. Não era um sentimento muito bom, não. Não, eu imagino. Mas aí, era só sobre esse assunto que você tinha começado a falar. Eu vou para a minha pergunta em si mesmo. Eu sou professora, como eu te falei, e eu queria saber quais são os conselhos que você daria aos professores, né? Que tem crianças com dupla excepcionalidade, para aqueles que não tenham conhecimento raso do assunto, assim, não sabe o que fazer, não sabe muito bem do que se trata, mas quais os conselhos que você daria, assim, que fossem mais fundamentais para a prática pedagógica desse professor? Eu sinto que os professores podiam, assim, focar um pouquinho mais em ser empáticos com o aluno em si. Assim, claro que essa questão de acadêmica é muito importante, mas sempre estar procurando buscar saber do próprio aluno, das palavras dele mesmo, o que ele quer, se ele está feliz com aquilo que ele está entendendo, que ele está aprendendo, quer dizer, se ele está conseguindo acompanhar direitinho. Enfim, essas perguntinhas pequenas que, assim, para saber do aluno mesmo, diretamente, não dos familiares, não dos colegas, mas do aluno mesmo, saber se ele está se sentindo bem com aquela prática que está sendo aplicada para ele. Uma atenção diferenciada, um cuidado maior, digamos, né? Eu acho que, assim, todo aluno precisa desse cuidado, né? Independentemente de qual a condição. Mas eu acho que
o professor, acho que ele consegue fazer palavras-chave para cada determinado aluno. Acho que eles poderiam focar nisso, nessas palavras-chave, vamos dizer assim. Tá bom. Andressa, Sim, professora. sua pergunta, querida, pode fazer sua pergunta para a Laísa. Então, minha pergunta é assim, quais atitudes foram diferenciadas de professores que você achou importantes? Quando, deixa eu lembrar a série, se eu não me engano, no 8º ano, minha professora sentia que eu estava, foi uma das épocas, mais ou menos na época que eu estava meio assim, rebelde com a escola. Eu acho que a minha professora de português sentiu isso. E ela, eu não lembro o nome dela, mas ela sentiu que eu estava assim, meio dispersa com os estudos, não estava me interessando. E aí, na metade do ano, ela, do nada, disse que eu deveria ser uma das representantes da sala. E eu não queria de jeito nenhum. E eu neguei várias e várias vezes, mas ela sempre me colocava para ajudar os outros alunos, sempre tentava me incluir nas práticas. E isso eu acredito que ela ainda não sabia do diagnóstico de altas habilidades, mas ela sentia que eu estava muito dispersa e era uma queda muito significativa das minhas notas, do 6º ano para o 7º ano para o 8º, estavam muito significativas e de cada semestre caindo mais ainda as minhas notas, minha atenção nas aulas ficava sempre... Eu não conversava, mas era como se só meu corpo estivesse ali. E aí ela tinha um cuidado de sempre falar, Laísa, faz isso, Laísa, que tal você resolver isso? Sempre para tentar me deixar mais participativa na aula dela em si, mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu me sentisse nervosa, eu ia e fazia. E acho que essa atenção dela de sempre tentar me colocar para fazer as coisas, mesmo eu não querendo, sempre falando e sendo cuidadosa nas palavras, acho que isso me ajudou bastante. E também teve, no 2º ano, a minha professora, também de português, ela sempre buscava saber de mim se eu estava conseguindo acompanhar o conteúdo, ela não sabia que eu era autista na época. E também não sabia que eu tinha altas habilidades. Mas ela sempre tinha um cuidado de ir na minha mesa falar comigo. E sempre que eu me sentia... Ela percebia que eu estava para ter uma crise, ela falava comigo, me tirava da sala, conversava comigo, perguntava se eu estava entendendo o assunto. Enfim, um cuidado mesmo, assim, de falar diretamente com o aluno e não dispor na frente da turma toda, porque eu acho que isso, com qualquer aluno, deixa um sentimento muito ruim. Eu quase não tive professores que fizeram isso comigo. Acho que porque eu sou quieta demais, ou algo assim. Mas tinha alguns professores que colocavam os alunos muito expostos para a sala em si. E às vezes o aluno só quer ter um momento a sós com o professor para falar com ele, e não na frente da turma toda. Acho que esse cuidado de falar com o aluno, sozinho em particular, foi muito essencial para mim. Entendi, obrigada. De nada. Querida, vamos à minha próxima pergunta, que eu também tenho mais perguntas, né? O que essa escola do 3º ano, essa última escola, fez que foi diferente para você? Toda a equipe, meio que... Não, toda a equipe assim não, mas todos os meus professores sabiam que eles estavam lidando com um adolescente autista e um adolescente com altas habilidades. E eles não tinham nenhum preparo para lidar com nenhuma das duas situações. E que, na verdade, é uma situação só, né? Mas, enfim, eles não conseguiam entender diretamente, mas eles tinham muito cuidado em sempre me perguntarem se eu estava acompanhando, se o barulho da turma estava me incomodando. E isso nunca tinha acontecido, porque não é mandar a turma ficar quieta por minha causa, não é isso. Era, você não está se sentindo bem aqui dentro, você quer ir lá fora um pouquinho, quer acompanhar a aula da gente fora um pouquinho. E isso foi incrível, porque eu nunca quis que toda a turma soubesse da minha condição, ou que toda a turma calasse a boca porque eu estava incomodada por causa do barulho. Nunca foi isso. Era de, tipo, tem alguma coisa aqui que eu não tô gostando, e eu acho que se eu ficar quieta,
ali de fora, vendo, ou então quieta aqui, sem ninguém falar comigo, acho que eu vou aproveitar melhor a aula. E quando me colocavam para interagir com outras pessoas, eu não gostava. Então, os professores sempre tinham cuidado de, tem trabalho em grupo, mas ela não vai se sentir bem fazendo um trabalho em grupo, ela não vai conseguir dar o melhor dela fazendo trabalho em grupo. Então, para que forçar ela a fazer trabalho em grupo? Acho que nesse sentido, essa escola foi muito mais acolhedora, em respeitar quando eu falava que aquilo não estava bom para mim. Acho que esse foi o diferencial. Ótimo, querida, obrigada. Jéssica. Sim. Mais outra perguntinha, né? Laisa, sobre os trabalhos em grupo, lá desde o 6º ano até do 6º ao 9º ano, como eram os trabalhos em grupo para você e as apresentações orais? Como você se sentia quando era atribuído esse tipo de tarefa? Qual era a sensação, a emoção, o sentimento? Quando o professor falava, vai ter trabalho em grupo, eu ficava em pânico, porque eu pensava assim, e agora? Com quem que eu vou fazer grupo? Eu não tenho nenhum amigo para fazer grupo. Tô desesperada. Era esse o sentimento. E aí, mas por incrível que pareça, apesar de sempre que tivesse trabalho em grupo, eu ficar com medo de ninguém nunca me escolher, porque eu nunca tinha coragem para chamar, vem pro meu grupo. Vem você pro meu grupo, vamos formar um grupo? Nunca era assim, era sempre outras pessoas me chamando. Mas acho que justamente pelos professores, pelas minhas notas, isso meio que sempre me deu um crédito com os outros alunos. Então, eles sempre me chamavam porque pensavam, se a Laisa estiver no nosso grupo, o professor vai gostar, porque não sei o que, não sei o que, ela é queridinha dos professores, eu tenho certeza que eles vão gostar. Ou então, a Laisa tira nota boa, é óbvio que a gente vai tirar nota boa. E aí era sempre assim, nessa época do 9º ano, 8º e 7º ano, porque era isso, as pessoas me chamavam porque elas esperavam que eu fizesse todo o trabalho sozinha. E eu nem me incomodava, porque era o único minuto que eu interagia com alguém. Então eu fazia sem reclamar, porque pelo menos alguém estava interagindo comigo. Então, no começo era estressante, você ficava ansiosa, porque tinha aquela questão de ter que falar com um ou com o outro, mas aí depois, quando acontecia que você via que você conseguia interagir, você percebia que aquilo ali era interessante para você, era bom para você. Sim, exato. Só que quando eu interagia com eles, era justamente para falar sobre o trabalho em si, não era, por exemplo, você viu o que passou no jornal ontem, o que passou na TV, não era sobre isso. Você viu a pessoa compartilhou, não era sobre isso. Era sobre o trabalho, mas eu me sentia, pelo menos eu estou interagindo com alguém, então eu ficava feliz com isso. Tá certo. Vou deixar outra pessoa perguntar, porque ainda tem um monte de perguntas. Eu quero só falar rapidinho. Laisa, Oi. você quer contar um pouquinho sobre os desafios do 1º e do 2º ano, que você dançou, por exemplo, fez coreografias, que você liderou grupos de apresentação para a escola inteira, um colégio grande, né? A Laisa estudou no maior colégio da rede pública estadual aqui da cidade. Tipo, é um colégio, acho que tinha uns quantos alunos por turno, Laisa? Uns 400, 500? Sim, era, se eu não me engano, ao total tinham mais de 500 alunos. Você quer contar um pouquinho de como que foi isso, dessas atividades desafiosas e que você conseguiu se superar? Assim, como era um colégio grande, assim, e integral, era CEPI, tinha muitas práticas, tinha clubes, tinha atividades no sentido, o professor criava um clube para a gente, os alunos criavam clubes, então, assim, tinha muitos festivais de dança, era sempre muito estressante. Mas, assim, no primeiro ano eu não gostei tanto. No primeiro ano eu fui uma aluna bem visível, assim, no sentido para os professores e para os meus colegas. Eu era bem visível, assim, na escola. E no 2º ano foi, assim, a diferença do primeiro para o 2º é literalmente gritante, porque os professores no primeiro ano não sabiam meu nome. E ok, era primeiro ano, geralmente ninguém lembra dos alunos do primeiro ano. Mas mesmo assim, nenhum professor sabia meu nome direito, ninguém me conhecia na escola. E no 2º ano já foi totalmente diferente. Eu já comecei, minha amiga me chamou para criar um clube de dança e eu estava muito nervosa. Eu não queria realmente criar o clube. Isso, o 2º ano começou, a gente criou o clube em março. E ela foi uma amiga, assim, que
eu fiz já no segundo ano mesmo. Então, tipo, a nossa amizade foi muito rápida. Conheci ela no final do primeiro ano e no segundo ano a gente já estava super próximas. E ela me chamou para criar o clube de dança. E eu não queria, mas ela insistiu bastante, falou que ia ser legal, que ia ser um momento que a gente podia ter para ficar juntas. E aí eu aceitei. E eu era vice-líder desse clube. E eu confesso que eu não gostei nem um pouco da experiência, porque tinha que falar na frente de uma turma inteira. Eram, se eu não me engano, 28 alunos entraram para o nosso clube. E a gente tinha que ensinar as coreografias, tinha que falar para eles o que podia e o que não podia fazer lá na frente no dia que a gente fosse apresentar, para a escola toda e até para a gente de fora que ia assistir a apresentação. E eu fiquei muito, muito nervosa. E não foi uma experiência boa. Nessa época eu tinha bastante crise de ansiedade. E, sim, acho que era todas as sextas-feiras, eu e a minha amiga dávamos aula, ensaiávamos as coreografias com os outros alunos. Então, chegava na quarta-feira, eu já estava nervosa e já estava começando a ter crise de ansiedade, porque na sexta-feira eu sabia que eu tinha que encontrar 28 pessoas, tinha que falar com elas, interagir com elas. E, assim, geralmente eu interagia com os meus poucos amigos. Então, 28 pessoas, para quem não falava com ninguém, era tipo, ainda uma coisa assim que eu penso e falo, por que eu aceitei isso? Mas foi uma experiência boa. No final deu tudo certo. No dia da apresentação foi bem divertido. Nós fomos muito elogiados. Mas mesmo assim foi algo que eu não faria de novo. Só que o clube me ajudou bastante a meio que começar a ser visível para os meus professores, porque a diferença de como eu era absolutamente ninguém para como eu virei alguma figura na escola me assustou um pouco, porque eu não estava esperando aquilo. Porque quando acabou o semestre, eu falei, eu nunca mais quero participar de algo assim. E aí as aulas voltaram depois, lá em agosto, e a escola toda sabia quem eu era, porque eu tinha feito um clube, eu tinha apresentado na frente de todo mundo. Aí os professores começaram a me enxergar e eu fiquei um pouco assustada com aquilo. Só que eles não estavam me enxergando do jeito que eu queria que eles me enxergassem. Eles estavam vendo como alguém incrível, que eles não tinham botado muita expectativa. E agora todo mundo tinha expectativa em mim. Eu não queria que eles tivessem expectativa do jeito que eles estavam tendo, porque eu tinha medo de falhar e de decepcionar eles. E foi uma experiência bem estressante. Depois eu virei líder de turma, coisa que eu desisti algum tempo depois, porque eu realmente fiquei muito estressada com tudo aquilo, toda aquela visão em cima de mim. Mas foi divertido, foi uma experiência boa, me ajudou bastante a conhecer novas pessoas. E eu me diverti enquanto eu fazia aquilo, enquanto eu dançava. Porque dançar em si, eu sempre tive problema em movimentos corporais. Eu pegava nos talheres de forma estranha, tipo, levantava vários dedos, ou então pegava com os dedos errados. Sempre tive problemas para segurar as coisas para lavar, pra esfregar as coisas. Enfim, meus movimentos corporais são bem atrapalhados. Eu sou péssima quando se trata de coordenação motora. Então, dançar foi algo realmente assim que eu não esperava que eu pudesse fazer do jeito que eu fiz. E, enfim, todo mundo ficou me elogiando por causa disso. Eu ficava, por que vocês estão me elogiando? Eu sou péssima nisso. Mas foi divertido e me mostrou que ser autista não interfere em nada, absolutamente em nada, que eu posso fazer qualquer coisa, basta eu querer. Isso foi bem importante. Querida, eu tenho outra pergunta, né? Você fala muito sobre essa invisibilidade que os professores tinham em relação a você, e agora, nessa fala final, você menciona que foi a única forma de você ser visível para os professores. Qual a relevância para você de ter essa visibilidade dos professores? Por que é importante para você ser vista por essas pessoas? Quando eu me sentia invisível por eles, eu sentia que eu não conseguia me aproximar, porque tinha sempre alguém ali, um aluno, que não por ele querer, não por querer ele se achar melhor, mas ele sempre ia ter prioridade na vista do professor. Não importasse o quanto eu me esforçasse para tentar chegar no professor, eu lembro que tinha uma disciplina que era projeto de vida.
E nesse projeto de vida tinha muito isso de falar sobre você mesmo, o que você deseja para o seu futuro, como você está se sentindo ali na escola. E eu sempre escrevia que eu não estava me sentindo bem. E eu esperava que os meus professores vissem aquilo, porque era o esperado do projeto de vida, do primeiro ano naquela época. Que os professores conseguissem atender às expectativas. As expectativas não, que os professores pudessem entender os alunos, baseado no que eles estavam escrevendo, no que eles estavam desejando ali. Só que isso nunca aconteceu. E aí passou um tempo que eu comecei a pensar. O projeto de vida no primeiro ano foi a única época que eu consegui, assim, de pensar, de me aproximar dos professores depois de várias tentativas de diálogo mesmo. E aí depois, no segundo, que é quando isso aconteceu, de ser vista, os meus professores começaram a me enxergar, e aí sim eu consegui falar com eles que eu não me sinto bem quando a sala está com muito barulho, e às vezes eu prefiro ficar de fone, mas eu não vou escutar música, tudo bem por você eu ficar de fone? E aí o professor conseguia me entender, porque se eu falasse isso antes, ele pensaria que eu era só uma aluna que não tinha nada com nada. Como assim você quer ficar de fone? Protetor de ouvido? Para que você quer isso? E quando eles começaram a me ver, me enxergar ali, foi que eu consegui falar com eles como eu estava me sentindo. Olha, eu não me sinto bem fazendo prova aqui nessa sala. Tinha salas em andares de baixo. E às vezes eu falava, eu não me sinto bem fazendo prova nessa sala aqui, porque eu me sinto sufocada aqui embaixo. Tudo bem se eu fizer lá fora e aqui na frente da porta mesmo? Aí o professor falava, tudo bem. E eram coisas que antes eu não conseguia falar com o professor diretamente. Então isso foi muito importante, essa visibilidade depois. A visibilidade é importante para você ter credibilidade de fala. Enquanto essas pessoas não te veem, então é como se você não tivesse credibilidade de fala, não pudesse falar. É isso, Laísa. Sim, gente, escutem exatamente. Isso, viu, galerinha? Minha galerinha aí toda, viu? Escutem bastante isso. Olha como é importante para a gente ouvir isso. Wilson, você quer falar, Leila, um comentário? Só queria complementar, só lembrando que a Laísa, ela nunca fez em nenhuma série escolar, né, durante toda a sua trajetória escolar, ela nunca fez prova adaptada. E a adaptação de ambiente para a realização de atividades foi só a partir do segundo ano, né, Laísa? Só no segundo e no terceiro ano que alguns professores permitia essa adaptação. Porque, inclusive, houve experiências em que Laísa, no dia de uma avaliação, ela tinha terapia ou ela tinha consulta, ela precisava fazer essa avaliação em outro momento, e sim de acontecer do professor pegar a Laísa e levar para uma outra sala com colegas, tipo, Laísa no segundo ano, levar ela para uma sala de colegas de terceiro ano e colocar ela para fazer prova e ele explicando matéria. Então, assim, só para vocês ter noção do quanto que a Laísa é resiliente, né? Do quanto que ela quis, porque a escola, essa questão da fala, né? Da escuta sensível por parte do professor, de ouvir o aluno, isso é realmente fundamental. Wilson, você. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Laísa. Que bom ouvir a sua fala. É muito importante para nós como professores e também para mim, que eu já sabia que eu era dislexo há muito tempo e durante a minha formação acadêmica na universidade eu tive que fazer alguma descrédito de alguns professores, eu tive que fazer ser laudado. E no laudo da dislexia, eu descobri que eu também tenho uma disabilidade. Então, eu tenho essa dupla excepcionalidade aí que estamos estudando aqui no seminário. Eu sou um frequentador assíduo daqui, estou aprendendo muito, estou gostando muito de participar. Minha esposa também está por aqui em algum lugar, aqui, a Mauriceia, professora também, e ela vai aparecer aí, está tão linda aqui perto de mim. Apareceu. Eu vou, assim, não é nem uma pergunta, é meio que uma percepção que eu tive na sua fala e queria ver se você concorda e que os profissionais aqui também, a Ju como psicóloga, a Leila que está já trabalhando nesse caminho aí, eu acho que vai poder embasar. Você falou que teve uma trajetória muito difícil durante sua pré-escola, ensino fundamental,
e acompanhado por profissionais, e descobriu primeiro o primeiro diagnóstico e passou muito tempo para descobrir o outro. E você, assim, o que me pontuou mais foi você falar que agora você está numa escola na qual os profissionais que te atendem não são da área, né, não têm especificidade nessas áreas, porém, eles estão te acolhendo muito bem, talvez pelo laudo que você trouxe, já se explicou quem é, já se posicionou. A questão é o seguinte: tão importante quanto ser profissionais das áreas específicas, ter um conhecimento profundo, é a empatia desses professores para com o aluno. E você falou que os professores não são qualificados na questão da área específica, porém estão conseguindo lidar muito bem contigo e te trouxe esse conforto agora, depois de tanto tempo, né? Teria por aí esse caminho. Nós, como professores, mesmo não sendo das áreas de interesse, vamos dizer assim, se nós formos mais empáticos, tivermos mais essa visão, a sensibilidade de olhar o aluno como um todo, não só como o CDFzinho da turma que está ali colocando, mas não, peraí, ele é super inteligente, mas ele está acanhado. E o que acontece? Fazer essa observação. É por aí, Laisa? Sim, deixa eu só falar aqui rapidinho. Eu concluí o meu 3º ano já, e agora eu já não estou mais na escola, só para, enfim, dizer aqui. Enfim, eu acho que, sim, o fato dos professores serem mais empáticos comigo foi o grande diferencial, porque eles realmente não tinham nenhuma qualificação para me atender, mas eles eram muito empáticos comigo, eles me tratavam muito bem. Acho que com todos da escola eu via eles tendo um cuidado muito especial, até com aqueles alunos que não queriam nada com nada, enfim, eles realmente eram bem, tratavam todo mundo com muito carinho. Acho que esse foi o diferencial. Só para complementar um pouquinho a sua colocação, né, da questão da formação, enfim, na escola anterior, na escola em tempo integral, por ser uma escola grande, né, com número de alunos que eles rotulam lá como alunos da inclusão, né, enfim, então tinha uma pessoa que era especializada, né, em tese para fazer a mediação, para atender esses estudantes. Então, veja que nessa escola tinha, sim, profissionais, que em tese eram profissionais qualificados. E nessa escola, quando Laisa recebeu o diagnóstico de autismo, e o dia que a gente foi conversar com o diretor sobre o diagnóstico, ele falou desse jeito assim: nossa, mas ela é autista? Eu tenho tantos alunos autistas aqui, ela é tão diferente deles, ela não tem cara de autista, não. Então, assim, só para você ver a diferença, né? Da questão da empatia, da escuta sensível, dessa sensibilidade, ouvir o estudante, independentemente, vocês perceberam que ela foca muito isso, não é porque ela teve o diagnóstico de autismo, não é porque a questão das altas habilidades, que essa, desde o início, ficou assim, esquecida, ela nunca... A única vez que foi ofertado atendimento especializado para altas habilidades da Laisa foi quando ela estava no 7º ano, que foi logo que saiu, né, o relatório de identificação, em que nós fomos convocadas na secretaria, né, estadual, aqui na subsecretaria do Estado, da rede estadual, e que aconteceria uma reunião em que nós íamos combinar nessa reunião como seria o atendimento educacional especializado de Laisa para o atendimento das altas habilidades, que foi quando a secretária de educação da época, juntamente com a psicóloga da secretaria, nos reuniu e falou que o atendimento educacional de Laisa iria acontecer 2 vezes por semana, que seria... na época, né, na terça e na quinta-feira, que ela ficaria no contraturno na PAI, ou na sala de informática, com jogos digitais, e nas oficinas de confecção de tapetes. Na época, o foco de interesse de Laisa era astronomia, porque assim, para vocês entenderem também assim, um pouco, né, a minha inspiração, porque que é algo assim, que me intriga, que me faz... mover céus e terras para tentar permitir que outras crianças
saiam dessa invisibilidade, né? Que outros estudantes, outras estudantes, independentemente do nível escolar que estejam, sejam ouvidos, sejam visíveis, sejam escutados e que tenha, sobretudo, esse olhar empático, esse olhar sensível, esse respeito, né? Essa educação ética comprometida com a pessoa, não é com o laudo, é com a pessoa. Muito bem, Leila. Agora a Jéssica, né? Voltou para você, Jéssica. Só mais uma perguntinha. Eu acho que eu já matei até a charada, mas tudo bem, vamos lá. Laísa, você acha que a figura do professor é um exemplo para os demais alunos na maneira de tratar os colegas com necessidades educacionais especiais? Sim, com certeza. Eu acho que, deixa eu tentar lembrar, no meu 8º ano, eu fiquei uma semana estudando à tarde. Mas nessa uma semana, eu tive um colega que ele era deficiente auditivo. E assim, ele só se comunicava em Libras e era só com a professora que ajudava ele. E os outros alunos sempre tentavam deixar ele acolhido no ambiente escolar. Então, a professora de Libras estava ali e às vezes os alunos chegavam mais cedo na escola, eles estavam ali, e o aluno perguntava para a professora, como eu digo bom dia em Libras para ele? E os outros professores também, sempre que um professor chegava na sala, dava boa tarde, né? Perdão, era de tarde. Perguntavam como eu dou boa tarde, davam boa tarde, falavam oi, tudo em Libras. E era muito bom ver aquele cuidado, porque os outros alunos, vendo os professores tendo aquele cuidado, os outros alunos automaticamente repetiam tudo que o professor fazia. Então, se a professora auxiliar ali do aluno, eu não sei se eu estou falando certo em dizer professor auxiliar, desculpa se eu não tiver. Quando ela saía da sala e ele precisava, estava ali quieto, os outros alunos chegavam e conversavam com ele, falavam com ele, tipo, em Libras, com as poucas coisas que sabiam, então escreviam mesmo, e era legal ver aquele cuidado, eu me sentia feliz vendo aquele cuidado. Então, sendo assim, eu acho que, com certeza, a forma como os outros professores tratam os alunos vai sim ser um reflexo de como toda a turma vai tratar o aluno. Isso independentemente de qual a condição do aluno. Aquele aluno que é tratado pelo professor como aluno responsável, ninguém vai dar crédito para aquele aluno. Aquele aluno que o professor vai falar, esse aqui é inteligente, toda a sala vai dar crédito para aquele aluno que ele é inteligente, o professor disse. Então, sim, com certeza. É uma figura importante, né? O que é dito pelo professor acaba sendo disseminado. Sim, exatamente. Eu sempre foi um questionamento que eu faço para mim mesma, né? Em situações, no qual, por exemplo, eu tenho um aluno que eu percebo que ele está com dificuldade de relacionamento, que ele está mais irritado, que ele está mais emocionalmente estressado. Aí eu tento agir com mais carinho ainda com ele, para ver se eu consigo criar essa atmosfera para os outros também fazerem da mesma maneira. E é uma maneira que eu fui fazendo de uma forma muito intuitiva, sabe, Laísa? Nada que eu tenha lido em algum lugar, coisa assim do tipo. Foi mesmo na prática, no dia a dia. Bem legal essa sua resposta. Obrigada. De nada. Laísa, eu tenho 2 perguntas ainda. A seletividade alimentar é uma característica que você tem, né? Essa seletividade, como que ela impactou a interação? Principalmente na adolescência, que costumam interagir, por exemplo, em lanche, em pizzaria, em lugares de alimentação. Como foi ou tem sido para você essa experiência da socialização em lugares que envolvem alimentação? Sempre na hora do lanche, do 6º ao 9º ano, eu não lanchava na escola. Raramente eu lanchava na escola. Eu lanchava quando era alimento industrializado, como iogurte, ou quando serviam galinhada, que é uma das minhas comidas favoritas. Eram praticamente as únicas vezes que eu lanchava. E quando eu estava com muita fome, eu me forçava a comer banana e maçã. Que maçã agora eu gosto justamente porque eu me forçava bastante a comer maçã. Porque eu ficar 5 dias da semana sem comer
eu não consigo comer muito cedo. Então, eu saía de casa para ir para a escola sem nada, sem ter comido nada. E aí eu chegava lá e ficava das 7h30 até as 11h30 sem comer nada, geralmente. Então, eu me forçava a tentar comer. Mas, assim, acho que nunca foi algo muito perceptivo, assim, pelas outras pessoas. Inclusive, sempre diziam que, na verdade, eu estava tentando ficar magra. Ah, você não estava comendo porque você quer manter esse corpinho de gente magra, né? Aposto que é por isso. E eu me sentia muito mal quando falavam isso, porque nunca era por isso. Tinha vezes que eu sentia meu estômago roncando, mas eu não conseguia comer, mesmo que me forçasse. E eu ficava um pouquinho triste com aqueles comentários, porque eu sabia, acontecia de eu pegar lanche e dar para as outras pessoas, porque eu mesma não ia comer aquilo, porque me deixar só de ver determinadas texturas. Por exemplo, tinha um macarrão que eles faziam bastante, que é macarrão com salsicha. Hoje em dia eu gosto, mas na época só de ver aquilo, naquela vasilhinha azul ali, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir comer isso aqui, não, desculpa. E eu via as pessoas comendo com tanto gosto, eu ficava, não, isso aqui não me desce. E no ensino médio, quando eu fui fazer, quando eu comecei a estudar no integral, isso me afetou bastante, porque eu tinha que fazer todas as minhas alimentações na escola. Assim, eu quase não como, eu tenho muito problema de alimentação. Mas eu ia para a escola sem ter tomado café da manhã. Eu chegava lá e às vezes o café da manhã não era uma coisa que eu gostava. Por exemplo, eu não gostava do pão de queijo que eles serviam de lá, porque ele era muito amarelo. E quando eu vejo amarelo em um pão de queijo, eu logo penso, isso aqui tem muito ovo. Meu cérebro associa isso. E aí eu não conseguia comer aquele pão de queijo. E o suco era muito aguado, vamos dizer assim. Mas era bom, o pessoal falava que era bom. E tinha alguns que eram realmente bons, mas eu não conseguia tomar, eu não conseguia comer. E acontecia muito disso, das pessoas sempre associarem que eu não estava comendo porque eu queria ficar magra. E, na verdade, eu estava morrendo de fome, mas eu não conseguia comer. Foi lá para o segundo ano que eu consegui a autorização para levar meu próprio lanche para a escola. E eles sempre revisavam o que eu estava levando. Às vezes, era literalmente arroz e um pedaço de frango que eu levava. Eles pegavam a comida, abriam, remexiam e falavam, não tem nada aqui, pode levar. E chegou a um ponto que aquela vistoria ficou tão chato deles revirando a comida que eu ia comer depois, que eu até desisti e comecei a me forçar a comer. Essa coisa de me forçar a comer na frente de outras pessoas foi algo que tornou a minha alimentação menos restrita, porque eu me forçava bastante a comer coisas que eu não gostava. E aí você hoje vai para a lanchonete com seus colegas, seus amigos e amigas e tudo bem. Quando você ia, antes da pandemia, ou você nunca ia com colegas para lugares de alimentação? Nunca vai? Nunca. Para lugares de alimentação, não. Porque a gente já teve episódios assim com o Cauã, sabe? Dele querer ficar com os amigos e não conseguir. Porque o lugar era um lugar de alimentação e ele não gostava do cheiro da alimentação. Andressa, sua vez, querida. Não, eu só tive uma dúvida sobre essa seletividade alimentar. Eu não sabia que estaria relacionado com autismo, é isso mesmo? Quer responder, Laísa? Pode responder. Sim, querida, é uma das características do transtorno do espectro autista, seletividade alimentar. E cada caso de TEA, a pessoa pode ou não ter seletividade alimentar e os tipos de seletividade também são diferentes. Por exemplo, Laísa gosta de uma geleia específica, de uma marca específica. O Cauã, meu sobrinho, toma um suco específico de uma marca específica. O Cauã, se vê a gente comendo, ele fala assim, eca. A Laísa, eu já almocei com ela, tudo bem, firme. Mas o Cauã sai. A gente descobriu que ele comia, por exemplo, macarrão branco, sem molho nenhum, na casa da Leila. Que um dia a gente foi lá, ela fez macarrão e ele subiu numa cadeira e ficou pegando macarrão na mão, assim, branco, e chupando, que a gente nunca imaginava que ele comia. Diga, Leila. Também é complementar. Eu, se não me engano, a Denise, o dia que ela esteve conosco, ela comentou. Essa, embora também não são em todas as pessoas, né, essas características, essa hipersensibilidade, tanto à textura, quanto a cheiros, sons, né, ruídos, mas é também uma característica
de pessoas com altas habilidades. Essas características elas podem ser encontradas tanto na pessoa com autismo quanto nas pessoas com altas habilidades. Entendi, obrigada. Laísa, quais Oi. foram as contribuições da terapia para você? Nossa, foram tantos, eu nem sei por onde a gente começar. Assim, desde cedo, lá pequenininha, a terapia sempre foi importante para mim. Na socialização. Assim, antes de saber que eu também era autista, a terapia sempre tratava de entender por que eu tinha aqueles comportamentos de ficar tocando várias vezes a mesma coisa, de voltar de um lugar para o outro, de ficar... Nunca me aconteceu de ficar repetindo várias frases, mas o exemplo que eu quero dar é justamente desses movimentos repetitivos sempre. E também porque eu chorava bastante. Eu choro bastante. Chorar é uma forma que eu expresso absolutamente qualquer coisa que eu estou sentindo. Se eu estou nervosa, eu choro. Se eu estou feliz, eu choro. E, às vezes, o choro era muito visto como fraqueza. Até por mim. Agora não mais, mas era muito visto como fraqueza. A terapia me ajudou a entender que todas essas coisas, eu não precisava mudar elas. Eu precisava aprender a conviver com elas. E, principalmente, uma coisa que eu sempre aprendi com todos os profissionais que eu estive foi que, assim, tá me incomodando? Não. Tá incomodando outra pessoa? Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde não dá para agradar todas as pessoas. Se eu estou numa sala e o que eu estou fazendo está incomodando todas as pessoas que estão na sala comigo, talvez eu devesse parar. Mas o que eu estou fazendo está incomodando uns, está incomodando outros? Não. Está incomodando só esses uns daqui. Então, eu acho que eu não devo parar, porque alguns estão incomodados, outros não. Mas o problema não sou eu, é os gostos de cada um. Então, foi muito importante a terapia nesse sentido de aprender a dizer isso aqui é ok para mim. Talvez não seja ok para outra pessoa, mas eu não preciso mudar isso para agradar outra pessoa. Eu tenho que estar bem. A terapia me ajudou muito nisso. Principalmente nesse último psicólogo que eu estou agora. Ele me ajuda bastante nesse sentido, sempre. Eu vou falar um pouquinho da nossa última sessão, só para dar, porque me lembrou. Eu falei para ele que estava sendo muito difícil entender quando as pessoas estavam brincando, quando as pessoas estavam falando a verdade aqui em casa, porque na pandemia, né, a gente vai, enfim, tendo que conviver todos os dias aqui, às vezes eu me perdia, não sabia quando alguém estava brincando e quando alguém estava falando a verdade. E aí ele falou que tudo bem, eu me sentia assim, mas agora que eu que não estou conseguindo entender quando uma pessoa está brincando, quando a pessoa está falando a verdade, eu que tenho que começar a aprender a analisar as expressões faciais, que é um problema que eu não percebia que eu tinha e agora eu percebo que eu tenho, que é analisar as expressões faciais. E até a minha expressão facial não é uma coisa que eu tenho um controle muito bom. E, assim, isso é algo que eu preciso mudar porque isso é algo que me incomoda. Se isso não me incomodasse, eu não precisava mudar. É basicamente isso. Não sei se eu fugi da pergunta em si. Nem lembro mais qual era. Foi maravilhoso, querida. Obrigada. Laísa, querida, suas considerações finais, então, já agradecendo muito a sua participação na nossa disciplina. Com certeza a gente vai te ligar de vez em quando, né? Para você vir novamente, partilhar com a gente, ajudar a gente a melhorar. Eu queria primeiramente agradecer todo mundo pela atenção. Eu estava muito nervosa no começo, mas agora eu não estou mais tão nervosa, ainda estou nervosa, mas agora não estou mais, assim. Agradecer vocês pela atenção, por tirarem esse tempo para me escutar. Eu espero que com o que eu disse aqui eu possa de alguma forma ajudar cada um de vocês a entender um pouquinho, né, sobre nós, autistas com altas habilidades, pessoas com dupla excepcionalidade no geral, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Laísa. Obrigada demais. Gente, acho que a Laísa não escutou. Obrigada, Laísa. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, querida. Maravilhoso, viu? Um grande aprendizado para nós. Alguém quer fazer um recadinho para a Laísa? Um beijinho de coração. Um beijinho de amor. Obrigada, Laísa. Estou muito feliz, muito mesmo, por você me ensinar a cada dia a ser uma pessoa melhor, uma professora melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor. Eu aprendo muito com você a cada dia. Uai, Leila, só agora que eu percebi que a Laís é sua filha? Eu já tinha matado essa charada, já tinha tempo, ó. Gente! E não é isso. Eu não tinha percebido, não. Pensei que ela era convidada. Desculpa, Laís, a sua mãe é ótima. Eu conheci seu pai e família linda, viu? A gente tem que se encontrar, trocar um... A gente tem que encontrar para trocar umas ideias. Aqui em casa tem um monte de coisas excepcionais também aqui em casa, viu? Laísa, a Dani mandou coração para você, pulsante. A Jéssica mandou coração pulsante para você. A Jéssica mandou carinho com corações rodopiantes, assim. O Pedro escreveu aqui, muito obrigado, Laísa, seu relato foi muito esclarecedor e construtivo. Parabéns, muito sucesso. A Andressa escreveu, nós aprendemos muito, obrigada por tudo. 3 corações saltitantes, pulsantes. Rafa, pode fazer sua pergunta. Laísa, não é bem uma pergunta, né? É parabenizar, porque a gente sabe que a educação hoje é muito complexa, né? Ainda mais para nós, professores, que estão dentro de sala de aula e tem várias crianças, cada uma com as suas individualidades. E nós temos que ser multifacetados, né? Ora ser professor, ora ser psicólogo. O seu relato é de extrema importância na nossa formação, para a gente, a cada dia, aprimorar e fazer a diferença na educação e na vida dos nossos alunos, né? Muito obrigada. Sim. Obrigada a você. Querida, muitíssimo obrigada por ter participado aqui conosco da disciplina. Um abraço bem apertado para você. Quando a gente se vê, vou dar aquele arroxo grande. Tá certo. Beijo muito especial. E Laísa está participando agora do processo seletivo do Enem, né, Laísa? E quem sabe estará conosco ou em outra universidade, né? Quem sabe? Se ficar com a gente vai ficar feliz, né, galerinha? Se vier para a UNB, a gente está te esperando, viu? E se for para outra universidade, com certeza essa outra universidade vai ganhar muito em ter você como estudante de lá. A Ana escreveu para você, obrigada pelo seu relato, ajudará muitas outras pessoas futuramente. Obrigada. Coração de amor, querida, beijinhos e muito obrigada. Tchau.